Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu quero trazer uma mensagem, uma meditação sobre a importância de prepararmos para o futuro. Na verdade, o meu tema é como personalizar o seu futuro. Como que pode ser isso? Bem, eu vou explicar no decorrer dessa mensagem e eu gostaria que você prestasse muito atenção, porque nós estamos vivendo num mundo e num momento muito importante que não podemos perder tempo, nem dinheiro, não podemos perder nada. Temos que estar preparados para viver a vida de forma equilibrada e inteligente. Alguns pais, antigamente, costumavam dizer para os filhos: o amanhã nunca chega. Isso não era muito bom, porque muitos filhos pequenos acabam pensando que o amanhã é algo sempre que está à frente, que nunca vai chegar. E havia até umas brincadeiras que faziam na minha época de jovem. No lugar onde eu morava, havia muitas tabernas, comércios pequenos, que se vendia fiado. Você comprava para pagar no final do mês. Mas de vez em quando aparecia uma placa numa daquelas tabernas dizendo: fiado só amanhã. Então alguém com pouca compreensão do que se tratava poderia pensar: poxa, vou deixar para vir amanhã. E quando ele chegava amanhã, a placa estava lá de novo: fiado só amanhã. Ou então havia uma brincadeira de que o amanhã está sempre à frente e nunca vai chegar. Mas eu quero dizer para você uma coisa: para a felicidade de alguns e para desespero de outros, o amanhã de alguém sempre se converterá no hoje. O amanhã, mais cedo do que você pensa, irá bater a sua porta. E nós temos que estar preparados para isso. Felicidade de alguns, porque alguns se prepararam para esse amanhã, outros não. E eu quero trazer essa mensagem baseado na palavra de Deus, que diz que nós temos que viver a vida com responsabilidade, que o servo do Senhor tem que ser responsável. A Bíblia diz: não convém que o servo de Deus viva desordenadamente. E é o que nós temos visto tanto acontecer, de pessoas que se dizem cristãs, pessoas que entregaram a vida para Jesus, vivendo sem responsabilidade na vida. Isso não é bom, e isso é um papel da igreja também, ensinar para as pessoas como viver com responsabilidade. Então, como eu disse, para a felicidade de alguns e para a tristeza de outros, mais cedo ou mais tarde, o amanhã vai bater a nossa porta e nós vamos ter que estar preparados para isso. Nós precisamos lidar com a chegada do futuro à nossa vida, porque senão nós vamos ter dificuldades. Para muitas pessoas, o amanhã representa o principal desafio. Muitas pessoas têm medo do amanhã, outros têm preocupações, incertezas, se abatem contra a vida de muitas pessoas. O amanhã, para alguns, pode ser um grande desafio, mas nós podemos viver o hoje de tal forma que o amanhã venha conspirar para o nosso bem. Quando eu iniciei dizendo que nós podemos, ou como nós podemos personalizar o futuro, eu estou falando como que nós podemos fazer com que o futuro chegue até nós com a característica que nós desejamos e que nós trabalhamos para que fosse. Por exemplo, se um jovem estudar para ser médico, ele deseja ser um médico, e ele estudar e se aplicar bem a isso, ele vai ser um médico. Então ele pode determinar hoje o seu futuro. Mas não é só sobre profissão que eu quero falar, é sobre tudo na vida. Nós precisamos estar preparados para o futuro. É bom estarmos preparados, porque mais rápido do que pensamos, o amanhã vai bater a nossa porta. E aí vai ser a hora de a gente colher os resultados das nossas escolhas. E aqui eu quero dar um aviso: enquanto o amanhã não chega, nós temos alguma chance de personalizá-lo. Enquanto o amanhã não chegou, eu ainda tenho tempo e oportunidade de alterar e fazer que ele seja diferente para mim do que será para muitas pessoas que não se atentaram a isso. Agora, quais são os fatores que podem determinar que o seu futuro seja um diferencial para você? Primeiro, amar a Deus agora.
Amar a Deus de todo o seu coração agora é a parte mais importante de tudo dessa preparação. Porque Deus tem controle da nossa vida, Deus tem controle do tempo, Deus tem controle das circunstâncias, tudo está nas mãos de Deus. Então, se você for alguém íntimo com Deus agora, você estará cooperando para que o seu futuro seja diferente, melhor para você. Segundo ponto, estudar mais agora. Se qualifique para o mercado de trabalho. Quantas pessoas que foram pegas de surpresa, porque não estavam preparadas para assumir uma função quando mais se precisou. Quantos jovens que não estudaram, não se prepararam, e no momento que estavam precisando de alguém com qualificação, eles não puderam usufruir daquela necessidade e ser uma bênção na vida de outras pessoas, porque não estudaram. Então, em primeiro lugar, ame a Deus agora. Em segundo lugar, estude mais agora. Em terceiro lugar, gaste menos hoje. Planeje suas finanças. Seja responsável com o resultado do seu trabalho, com o dinheiro que você recebe. Dinheiro é vida. Então gaste menos agora. Recentemente, vários líderes, eu participo de alguns grupos de lideranças nacionais, e o conselho deles era: vamos pensar no futuro, vamos gastar menos, não façam compromissos financeiros, não comprem fiado, não compre a prazo. Gaste menos agora. Planeje o dinheiro que você vai receber, planeja poupar, economizar, para dar uma segurança para a sua família. Porque tem muita gente que quando pensa, vai sair o 13º, ele já começa a pensar em que eu posso gastar esse dinheiro. Mas nós temos que pensar diferente. Como eu posso fazer para não gastar tudo? Como eu posso fazer para poupar? Então, gaste menos hoje. Se você quer que o seu futuro seja um futuro melhor, mais promissor, gaste menos hoje. E, finalmente, claro que tem muitos outros, mas eu escolhi esses 4 pontos. Esse último ponto é: faça amigos agora, hoje. Se relacione bem com as pessoas, porque talvez as amizades que você construir agora poderão abrir portas para você amanhã. Isso é muito importante. Tem muita gente que não consegue fazer amizade, manter uma amizade, que não consegue se relacionar bem, e no momento que ele precisa da mão de alguém para ajudá-lo, não tem ninguém que ele considere amigo. Então faça amizade hoje, faça amizade agora, se relacione bem, porque você poderá estar abrindo portas para você e para a sua família, para os seus descendentes, mais na frente. Então, depois que o amanhã chega, só podemos desfrutá-lo ou sofrer as consequências das escolhas que fizemos. Quando o amanhã se tornar o seu hoje, não dá mais para mudar. Aí só vai ter que ou usufruir dos benefícios das escolhas que você fez, ou sofrer as consequências das escolhas que você fez. Quais são as decisões que você está tomando hoje, para que quando passar essa pandemia, ou quando o seu filho crescer, ou quando você chegar na idade de trabalhar, se você é um jovem, ou quando as coisas mudarem, quando o amanhã chegar na sua vida, o que você tem para colher? Vai depender das escolhas que você faz. Nós temos aprendido a dividir o tempo em passado, presente e futuro. Se agirmos corretamente, guardaremos boas memórias do ontem, viveremos bem o hoje e teremos boas expectativas sobre o amanhã. Isso é certo, que quem se planeja vive melhor. É certo que quem é responsável com a sua vida, com os seus bens, com tudo que Deus tem confiado às suas mãos hoje, quem usa com responsabilidade, desfruta melhor daquilo que Deus tem para você no futuro. A parte do tempo que realmente importa para nós é esse vital momento que nós chamamos de hoje e de agora. Às vezes a gente se preocupa tanto com o futuro e fica lamentando o passado, mas a parte mais importante da vida, a parte mais importante do tempo é o hoje, é o agora, o que você está fazendo agora. Como eu disse, o passado você só pode lembrar e tirar lições dele. O futuro você pode alterar para quando ele chegar, mas é hoje que você vai viver as escolhas que você fez.
Então seja inteligente com a sua vida. A parte do tempo mais importante, como eu falei, é o agora. Não temos tempo a perder. Quanto tempo dura o agora? Quanto tempo dura o presente? Não podemos perder tempo. Devemos fazer bem feito aquilo que foi destinado a nós a fazer, aquilo que Deus confiou a nós. Tem um pequeno vídeo de uma menina chamada Andresa, uma adolescente que conta a sua história. Talvez você já viu esse vídeo. Ela conta a história da rotina dela, cada dia da semana, como que era ocupado. Ela falava, segunda-feira de manhã eu estudo, à tarde eu ajudo minha mãe, terça-feira eu faço isso, eu visito os velhinhos no asilo, eu ajudo uma comunidade pobre a fazer artes para vender, eu saio para evangelizar. E ela tinha todos os dias da sua semana ocupado, uma adolescente. E com 16 anos ela morreu num acidente de carro, mas ela deixou mais de 100 pessoas batizadas, que ela ganhou para Jesus e levou ao batismo. E uma frase que ela deixou antes de morrer. Quando perguntaram por que ela fazia tudo aquilo que ela fazia, ela tinha uma rotina de alguém organizado. Ela disse, porque se nós não fizermos a nossa parte agora, se quisermos fazer amanhã, talvez não dê tempo. Sabe quantas coisas você poderia ter feito já para o que você está vivendo hoje ser melhor, mas não está sendo porque você não fez. Então vamos trabalhar para que daqui para frente nós tenhamos a sabedoria de Deus para conduzir a nossa vida, o nosso tempo com tanta responsabilidade, que nós iremos produzir um futuro abençoado para nós, para os nossos filhos e para a nossa comunidade. Nós precisamos valer a pena a nossa passagem por esse planeta. Todos nós temos uma missão a cumprir nesse planeta. Nós não nascemos apenas para desfrutar a nós mesmos da nossa vida. Nós existimos para servir. O que dá sentido à vida é vivê-la para Deus. Tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Muitas pessoas se esforçam tanto, mas esquecem daquela primeira parte que eu disse. Quase lembra dos 4 pontos que eu falei? Os requisitos para ter um futuro melhor? Ame a Deus hoje. Então Deus em primeiro lugar. Você pode fazer toda a economia do mundo, você pode se preparar para a vida, como eu falei nos outros pontos, mas se você não tiver Deus, o autor da vida, com você, de nada isso adianta. Por isso é muito importante você viver para Deus. A vida só tem sentido quando é vivida para Deus. Quando você vive para fazer a vontade de Deus, para servir as pessoas. Tudo o que fizer, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Isso deve ser uma realidade na vida de todos nós. E não só nos nossos relacionamentos com as atividades religiosas. Não estou falando de você ser um bom crente, que não falta na igreja, que as atividades religiosas você faz muito bem. Não, eu estou falando em todas as áreas da nossa vida. Em tudo que você fizer, em tudo que eu fizer, eu devo glorificar a Deus e ajudar os irmãos. Eu devo melhorar o mundo onde eu vivo. A consciência de que a vida é tão curta e passageira deve produzir em nós um senso de responsabilidade com o uso do nosso tempo. O que você tem feito com as 24 horas do dia? Você tem tirado algum tempo para consultar a Deus, para falar com Ele, o autor da vida? Você tem usado o resto do tempo preparando-se para dar uma vida melhor para os seus filhos, para os seus netos e para a sociedade em geral? Isso é muito importante. Temos que viver com responsabilidade. Devemos refletir sobre como temos ocupado a maior parte do nosso tempo. Por que está falando tanto de tempo? Porque tempo é vida. Cada um irá dar conta da sua vida a Deus, do tempo que passou aqui na terra. Por isso é muito importante o tempo, porque o tempo é vida. Ser sábio, segundo as perspectivas do salmista, que nós vamos ler daqui a pouco, Salmo 90. Ser sábio, segundo as perspectivas do salmista, é fazer a coisa certa, pelos motivos corretos. Tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração. Nossas ações têm que ser intencionais. Nós não podemos viver aleatoriamente e colher frutos que nós queremos.
Nós temos que viver de forma intencional, planejada, avaliada previamente. Tudo que nós fazemos, todas as nossas ações. Não importa qual é a sua ocupação principal. O que realmente interessa é o porquê e como você faz tudo o que faz. Eu quero repetir isso aqui. Não importa apenas o que você faz. Importa como você faz e por que faz tudo o que faz. Você tem sido um exemplo naquilo que você faz? Você tem feito de todo o coração, como a Bíblia diz, como para o Senhor e não para homens? A sua função na vida não é o que te torna especial. Tem muitas pessoas que são orgulhosas por causa da ocupação ou da função que ocupam na sociedade. Porém, o que vai registrar para a história da sua vida, como dias sabiamente vividos, será o impacto causado positivamente na vida de outras pessoas. Se a sua vida tiver melhorado a vida de outros, é isso que vai interessar, é isso que vai contar no final das contas. É isso que vai contar. Como você será lembrado daqui a 100 anos, se você for lembrado? Como alguém que mudou a história da sua vida, da sua realidade, da sua sociedade, ou alguém que não deixou nada registrado, que não podemos contar nenhuma obra da sua existência aqui na terra. Suas experiências nessa vida vão afetar a vida de outros? Sua existência nessa terra melhorou a vida de alguém ou está melhorando? Você que é um mecânico, o trabalho que você tem feito tem deixado o seu cliente satisfeito? Quando o seu cliente sai da sua oficina, ele sai com uma sensação: esse camarada me ajudou a resolver o meu problema, graças a Deus. Ou ele sai triste porque o problema ficou pior. Você que é pedreiro, quando você faz o seu trabalho, o seu cliente fica satisfeito, dizendo: foi um dinheiro bem pago, porque o trabalho ficou bem feito. Você que é médico, seus pacientes têm saído de lá com uma sensação de: eu encontrei uma pessoa que tem o dom para me abençoar e me abençoou. Ou ele sai falando mal do tratamento que você deu. Isso é muito importante. Eu falei que nós temos que fazer tudo de todo o coração como para o Senhor. Não apenas as atividades religiosas, mas tudo o que fazemos na vida. Não importa se você é um pastor, um empresário, um médico, um motorista, um piloto de avião, seja qual for a sua ocupação. O que importa é se o que você faz tem abençoado a sociedade onde você vive e tem glorificado a Deus. O que realmente importa é se o que você faz na vida corresponde ao que Deus espera que você faça. Isso é maravilhoso. Se você está cumprindo o propósito para o qual Deus o criou, então o que você faz vai trazer glória para Deus e vai tornar a vida de outros mais fácil, vai melhorar a sociedade à sua volta e vai glorificar a Deus. O sábio tem consciência de que ele não trabalha só pelo dinheiro, mas para preencher uma lacuna social. Todos nós, eu e você, nascemos nessa geração para cumprir uma missão. Você já pensou, se todo mundo fosse médico, quem iria consertar a instalação elétrica da nossa casa? Se todo mundo fosse só motorista, quem iria ser a pessoa que ia redigir aquele documento? Sabe, todos nós que temos uma profissão, temos um dom, uma vocação, para que todos possam cooperar e todos sejam abençoados na terra. O que você tem feito tem sido uma bênção para os outros, ou você tem trabalhado apenas por motivos egoístas? Porque o que interessa é o que você faz para o bem de todos. Como você é, enquanto funcionário da empresa que trabalha? Você que é um funcionário, como que você é lá na sua empresa? Como empresário, patrão ou chefe, como você é? Empregados, ouça aqui, empregados, você teria coragem de perguntar para o seu patrão se ele acha que você realmente merece o salário que você tem? Você como patrão, você teria coragem de perguntar aos seus funcionários: eu sou um bom patrão, um bom chefe para vocês? Isso é muito importante.
principalmente para nós cristãos. Porque, infelizmente, muitos cristãos têm dado mau testemunho, com um trabalho mal feito, com enrolação, com falta de honestidade, de integridade no trabalho. E nós fomos chamados por Deus para dar bom testemunho em tudo o que fizermos. Devemos fazer como para o Senhor e não para homens. É ao Senhor que nós estamos servindo. Como você será lembrado, eu perguntei agora há pouco, daqui a 100 anos. Tem muitas ruas aqui que lembram o nome de alguém que edificou algo. Os monumentos da vida são em homenagem a pessoas que fizeram a diferença. E você e eu, como cristãos, qual é o nome que nós vamos deixar? Qual é a memória que nós vamos deixar nessa terra? Isso tem que glorificar a Deus. A nossa existência aqui na terra precisa glorificar a Deus. O seu pastor e o seu discipulador, como ele se sente ao pastorear você? Com alegria? Ou você é o motivo da úlcera, da gastrite desse pastor? Porque talvez você é alguém que é um peso para ele. Quando é que você vai dar rumo à sua vida? Quando é que você vai pôr em ordem a sua vida? Para parar de culpar as outras pessoas pelo insucesso e começar a ser uma bênção, ser um sucesso na sua vida, na vida da sua família e dos demais irmãos da igreja e em toda a sociedade. Isso é uma escolha que cada um de nós fazemos. Nós podemos mudar a realidade da nossa vida. E eu quero ler aqui um texto de Salmo 90. O Salmo 90 é uma oração de Moisés. Provavelmente esse salmo foi escrito por Moisés, ou ele está se referindo a essa oração que Moisés fez no momento que ele estava numa crise. Porque quando Moisés saiu do Egito, ele estava conduzindo uma população de mais de 600 mil pessoas, adultas. Dizem que eram aproximadamente 2 milhões de pessoas, contando mulheres e crianças. E por causa da desobediência, milhares deles morreram no deserto. Então, provavelmente, Moisés era como nessa pandemia, né, que nós estamos vendo tanta gente morrer. E Moisés fez uma oração a Deus. E a oração dele reflete uma confiança que ele tinha em Deus. Parece que ele é como se fosse, meu Deus, por que está morrendo tanta gente de repente? Mas eu sei que tu és o Senhor, tu és poderoso, tu tens o controle, eu não tenho que me preocupar. É como se fosse mais ou menos assim. Olha o que diz, versículo 1 de Salmo 90, 1 a 3. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. A soberania de Deus sobre a criação inclui a sua autoridade sobre a vida e sobre a morte. Moisés diz, antes que os montes existissem, antes que o mundo fosse criado, tu já existia, tu és Deus. E ele diz, tu tens sido o nosso refúgio, mas tu também ordena a morte dos homens, tu também põe termo à maldade do homem. Moisés sabe que Deus é soberano, ele conhece o seu Deus, e isso se torna, essa imutabilidade de Deus, essa consciência que ele tem, se torna o fundamento da sua fidelidade. Moisés é fiel, não porque tudo vai bem, Moisés é fiel a Deus e reconhece Ele como Senhor, não porque todas as coisas à sua volta estão indo muito bem, mas porque ele conhece a fidelidade desse Deus, ele sabe que esse Deus é poderoso, que Ele existe desde toda a eternidade, e todas as coisas que existem no céu e na terra pertencem a Ele. A vida do homem pertence a Ele, tudo. Interessante que quando Moisés quando menciona esse texto aqui, que é uma oração de Moisés, ele apresenta esse Deus como um Deus eterno, que não está limitado ao tempo, que sempre existiu, sempre vai existir, e que é poderoso e criador dos céus e da terra. E em Colossenses, quando Paulo vai apresentar Jesus para os cristãos de Colossos, olha como ele apresenta. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17, fala assim, o autor desse texto, ele apresenta Jesus, se referindo a Ele como uma espécie de hino, que o exalta a uma posição elevadíssima de Deus Criador. Ele apresenta Jesus como aquele mesmo Deus Criador que Moisés estava mencionando. Olha o que ele diz no versículo 15. Este Jesus
É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Paulo estava aqui combatendo uma falsa doutrina que havia se infiltrado na igreja de Colossos, porque por causa do misticismo daquele povo, eles não acreditavam que Jesus podia ser Deus, uma vez que ele era humano. Mas Paulo vem mostrar para eles que esse Jesus é a imagem perfeita. No versículo 16 diz assim, que o Filho é superior a todas as coisas. Ele é a imagem exata, ou seja, a representação fiel de Deus Criador. Ao mesmo tempo, ele é a representação da humanidade sem pecado. É por isso que a Bíblia chama Jesus de último Adão. Jesus, o nosso Deus, está presente hoje, com pandemia ou sem pandemia, quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Ele é o autor da vida, ele é o criador de todas as coisas, e tudo existe por causa dele e para ele. Portanto, é justo que o mundo inteiro o sirva e o adore. É justo que o mundo inteiro, esteja bem ou esteja mal, exalte a Deus. É justo que você todos os dias separe um tempo para mencionar esse Deus, para adorar esse Senhor, para levá-lo para a sua casa, para a sua família. Essa convicção forte de que a nossa vida pertence ao Senhor. Porque por meio dele e para ele são todas as coisas no céu e na terra. Ele é o primogênito de toda a criação. Isso não quer dizer que ele foi criado, mas que ele tem primazia, porque ele existiu antes de tudo e está acima de todos. Ele é o Deus Criador que Moisés estava se referindo. Aqui no Novo Testamento, Paulo apresenta Jesus como esse Deus poderoso e Criador. Esse Jesus habita no nosso meio e qualquer pessoa pode ter acesso a ele. Por isso que eu estou falando que nós temos que trazê-lo para o nosso lado, trazê-lo para a nossa vida, colocá-lo no centro da nossa vida. E aí ele irá influenciar todas as nossas atividades na terra. Tudo na vida que você e eu formos fazer, precisamos colocar nas mãos dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, nos céus, na terra e em todo o universo. A ele seja glória para sempre. Amém. Aleluia. E continuando o versículo do Salmo 90, versículo 4 diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. A natureza de Deus aqui, a natureza de Deus faz com que ele não seja limitado pelo tempo e nem pelo espaço. 1000 anos denota infinidade. Deus não tem começo nem fim. No versículo 5 diz: tu os arrasta na torrente, são como um sono, como uma relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Deixa eu te falar uma coisa: ser inteligente suficiente para alterar o seu futuro, para fazer com que o seu futuro seja uma bênção na sua vida, não basta você ter habilidades, você precisará conhecer que Deus é o autor da vida, que é Ele que conduz os nossos dias, que a nossa vida é tão passageira, mas em Deus nós podemos fazer grandes realizações. Sem Deus a vida perde totalmente o sentido. E aí se explica porque tanta gente joga a sua vida fora. Porque sem Deus não há sentido para a vida. Nós fomos criados por Deus, para Ele, e por meio dEle é que nós vamos viver. Tudo é para Ele, tudo foi criado por Ele, e seja eternamente para Ele, todas as coisas.
Como está o seu relacionamento com Deus hoje? Você que é cristão, você que tem uma igreja, como está o seu relacionamento com Deus hoje? Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Isso não quer dizer que hoje, dia 14 de junho de 2020, somente você pode ser salvo. Mas quer dizer que a única salvação que tem validade e significado é a que temos no momento, agora. Você não vai poder chegar diante de Deus um dia e dizer: Deus, quando você morrer, e dizer: Deus, eu tenho o direito de entrar no seu céu, porque eu já tinha decidido que no mês que vem eu ia me converter, eu morri antes, mas eu ia converter, eu tenho o direito de entrar no céu. Você não vai ter desculpa diante de Deus assim. Nem você vai poder dizer: na minha juventude eu fui muito usado por Deus, por isso agora eu tenho direito. Não, o que importa é o que você faz hoje, agora, é a sua vida agora, o seu relacionamento com Deus hoje. A Bíblia diz que aqueles que tiveram uma vida íntima com Deus, mas abandonaram e voltaram para o mundo, a Bíblia diz que todas as suas obras de justiça serão esquecidas. Que triste alguém poder conhecer a Deus e abandoná-lo. Eu quero que você saiba, hoje, o que importa para mim e para você é como nós estamos hoje, diante de Deus agora. Ele diz: esse é o tempo aceitável, esse é o dia da salvação, agora é a hora de ser salvo. Talvez você fale: pastor, eu não tenho nenhuma religião. Não estou falando de religião, estou falando de você ouvir uma palavra como essa, que é da Bíblia Sagrada, e dizer: eu quero essa salvação, não quando eu ficar velho, não, é agora. Deus quer te salvar agora. O que Paulo dá a entender aqui nesse versículo de Romanos capítulo 8, versículo 1, ele fala: agora. A Bíblia está cheia de agora, não é? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É necessário que você viva sem condenação agora. Porque se você morrer hoje, o que vai contar é se você hoje estava com Deus. Se você estava hoje andando sem condenação. Por isso eu quero te oferecer essa oportunidade. Sabe, eu entendo, talvez você nunca teve uma boa explicação do Evangelho, mas é muito simples. Uma barreira que existe, que eu sei que existe, é uma barreira religiosa, é de achar que eu não mereço, porque eu sou tão pecador, como que pode alguém ser salvo? É verdade, ninguém pode, ninguém merece, mas Jesus pode, e Ele pagou o preço, Ele já pagou pelos seus pecados, Ele já declarou que a sua salvação está à sua disposição, e eu estou dizendo para você: agora é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Por que não foi ontem? Porque é hoje que você está ouvindo essa palavra, porque é hoje que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Se você está sentindo um desejo de seguir a Jesus, você não sabe como, eu vou te falar uma coisa: o Espírito Santo alcançou teu coração. Deixa eu te falar uma coisa: eu estava no exército quando eu aceitei Jesus. Eu estava vivendo um momento muito conturbado da minha vida, longe de Deus, bebia, fazia arruaça, tantas coisas. Minha vida não tinha um bom histórico, até um dia que alguém, um amigo meu, mandou um versículo para mim, e eu li aquele versículo que eu vou ler para você agora. Naquele dia, pela primeira vez, eu senti: isso foi escrito para mim, Deus está dizendo para mim, e eu vou agarrar essa oportunidade. Olha, o texto é Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Era a minha situação naquela época. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo para você o seguinte: as exigências que eu tenho para você não são difíceis. A carga, a responsabilidade que eu vou colocar sobre você como cristão não é pesada. Na verdade, eu vou aliviar o seu pecado, eu vou aliviar o seu peso, porque sabe o que
que faz com que as pessoas fiquem com uma vida pesada, triste, derrotada, é o peso do pecado que está sobre nós. Mas quando você vai para Jesus, Ele diz: eu te aliviarei. Ele tira de nós toda essa carga, porque Ele já levou lá na cruz, não é mais nossa. E eu quero te convidar a fazer essa decisão agora. Eu sinto que você aí do outro lado está dizendo: é para mim essa palavra. Pois é mesmo, é para você mesmo. Você quer entregar sua vida para Jesus? É simples. Você vai repetir uma oração comigo, mas leve a sério essa oração. Você não está orando para mim, você está orando para Deus que está te ouvindo, que está vendo o seu coração agora. E Ele vai responder. Você vai sentir uma paz que você nunca teve antes. E você vai ganhar uma família aqui na terra. Até o dia da gente ir para o céu, morar com Jesus. Enquanto estivermos aqui na terra, você fará parte dessa família gloriosa de Jesus na terra. E se você fizer essa decisão hoje, não é quando você melhorar de vida que a salvação vai manifestar. Não, você será salvo hoje. E a partir daqui, Deus vai conduzir sua vida. Portanto, faça essa oração junto comigo. Você quer entregar sua vida para Jesus? Assim mesmo como você está sentindo hoje, eu senti um dia. E eu fiz essa decisão. E Jesus mudou minha vida. Então, faça essa oração comigo. Feche seus olhos. Não importa o que os outros vão pensar. A sua vida é sua. É você que vai prestar conta a Deus dela. Então faça essa oração comigo. Deus está ouvindo agora, pronto para ouvir e responder essa oração. Diga: Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu sei, pela Tua palavra, que o Senhor morreu em meu lugar e por isso eu posso receber a salvação. E agora eu entrego a minha vida a Ti e Te recebo como meu Senhor e meu Salvador, como dono da minha vida. A partir de hoje, eu sou um filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, de coração, com sinceridade, pela primeira vez, ou talvez você está refazendo sua decisão, você já era um crente e se afastou e hoje você está voltando. Seja como for, pela primeira vez, ou se você está renovando, mande uma mensagem para esse WhatsApp que está aí na tela. Ou ligue e nós vamos te atender. E nós vamos te ajudar a encaminhar na vida e começar essa nova vida com Cristo. Eu convido você a fazer isso. Não fique só para você. Comunique conosco, nós queremos te ajudar. Em nome de Jesus. Amém.